O Dr. Francisco Sá Carneiro foi um dos maiores políticos portugueses e eu estou particularmente à vontade para o dizer porque, tendo colaborado com ele, tendo estado no princípio da criação do próprio PPD, na altura, Partido Popular Democrático, e tem sido fundador da JST, o primeiro presidente da JST, mais tarde viria a ter algumas divergências políticas com o Dr. Francisco Sá Carneiro, mas isso não me impede de ser objetivo na análise que faço sobre o papel que ele desempenhou e sobre os propósitos do Dr. Francisco Sá Carneiro. O Dr. Francisco Sá Carneiro tinha uma ideia para Portugal que era a construção de uma democracia representativa, a ideia de que se devia caminhar para um modelo de democracia social, com alguma preocupação em termos de justiça social, e era profundamente e era sinceramente um defensor da democracia, era um radical democrata, digamos assim. E eu tive a oportunidade de constatar isso na Juventude Social Democrata, porque eu fui um dos fundadores da Juventude Social Democrática em finais de maio, princípios de junho de 1974, e depois fui o primeiro presidente, e mais tarde na Comissão Política, porque contactei muitas vezes com ele na Comissão Política e colaborei bastante com ele, até, enfim, mais tarde, até, enfim, pelo menos 1977, 78. O Dr. Francisco Sá Carneiro realmente apercebeu-se de que havia uma contradição insanável da Constituição de 1976. E, enfim, como também havia, do meu ponto de vista, uma contradição insanável, ou insanável, foi sanada, mas que realmente era uma contradição de fundo, na Constituição de 33, porque a Constituição de 33 era uma Constituição que apontava no sentido do Estado corporativo, mas, por outro lado, aceitava a existência de uma Assembleia Nacional. Havia uma Câmara Corporativa e uma Assembleia Nacional. E, portanto, tentava ser um compromisso, ou, enfim, apontar para uma solução de compromisso entre a democracia representativa como a Assembleia Nacional, de partido único, e portanto aí realmente não funcionava a democracia, e uma Câmara Corporativa, tal como acontecia nos Estados corporativos, realmente de inspiração fascista. Ora bem, e na Constituição de 76 havia também uma contradição insanável, porque havia, por um lado, uma Assembleia da República, eleita democraticamente, portanto com uma legitimidade democrática, e havia um Conselho da Revolução com uma legitimidade revolucionária. E, portanto, havia aqui também realmente uma contradição que não era realmente fácil de ultrapassar. E o Dr. Sá Carneiro compreendeu isso logo, realmente em 1976, e entendeu ser um objetivo essencial da sua luta política ultrapassar essa contradição insanável o mais rapidamente possível. Isto é, criar condições para alterar alguns aspectos da Constituição de 1976 que tinham que ver realmente com essas duas legitimidades. A legitimidade revolucionária, por um lado, com o conceito da revolução, e em que realmente na Organização Económica do Estado realmente havia disposições como, por exemplo, a irreversibilidade das nacionalizações e, por outro lado, a legitimidade democrática com um presidente eleito democraticamente e com uma Assembleia eleita democraticamente e com a aceitação realmente de alguma forma do princípio da alternância democrática. Ora bem, e ele, sendo uma pessoa frontal, realmente uma pessoa muito frontal, às vezes um bocado truculento, com um temperamento difícil, embora, enfim, sempre leal em relação às pessoas que estavam com ele e que eram suas amigas, ele realmente seguiu a certa altura uma determinada via, e essa via foi de tentar, de alguma forma, encurtar a transição
de uma Constituição que era uma Constituição com estas contradições, enfim, contendo realmente alguns aspectos que se prendiam com uma legitimidade democrática e outros aspectos que se prendiam com a legitimidade revolucionária, caminhando rapidamente para uma Constituição verdadeiramente ou genuinamente democrática, no sentido de que só apelava a esse tipo de legitimidade, ou à legitimidade democrática, desaparecendo, portanto, o Conselho da Revolução e algumas disposições realmente mais questionáveis nesta perspectiva. E aí, de facto, nem sempre os métodos que eu, enfim, escolheu, designadamente em relação à sua postura, em relação à sua postura perante o então presidente, que era o general Ramalhianes, e em relação à sua postura no que diz respeito ao Partido Socialista, tendo em vista uma eventual revisão constitucional, terão tido a aceitação por parte de certos setores que ele desejava. Uma vez que ele apontava muito no sentido de uma via referendária, realmente um pouco à General de Gaulle, que lhe permitiria resolver esse problema rapidamente, sem ser necessário esperar pelos processos de revisão constitucional, tal como estavam consagrados na Constituição de 1976. E eu penso que, tendo sido ele um político com uma grande capacidade de antevisão de futuro, e tendo ele razão nesse aspecto, quanto à questão essencial, quanto à questão da Constituição de 76 padecer dessas enfermidades, ele, em relação aos métodos porque optou, do meu ponto de vista, nem sempre terá sido inteiramente feliz, porque ele tinha pressa de viver. Quer dizer, o grande problema do Francisco Sá Carneiro é que, sendo ele uma pessoa profundamente inteligente, muito culta, sabedora, enfim, uma pessoa que genuinamente, intrinsecamente um democrata, ele tinha pressa de viver. Tinha pressa de viver, tinha pressa de alcançar os seus objetivos. E, enfim, digamos que essa tal pressa de viver tem aspectos positivos e encerra aspectos negativos, como em tudo na vida. Mas, em alguns casos, levou, do ponto de vista tático e mesmo do ponto de vista estratégico, a cometer alguns erros, a precipitar-se e a ter uma postura em relação ao general Ramalhianes que eu, na altura, não considerei inteiramente correta, nem em relação mesmo ao próprio Partido Socialista, porque eu entendia que era preciso primeiro acionar os mecanismos previstos na Constituição para a revisão dessa mesma Constituição e depois, uma vez, depois de ter atingido os objetivos, depois de ter realmente acabado com o Conselho da Revolução, depois de ter alterado a Organização Económica do Estado, então caminhasse para um regime de alternância democrática como ele defendia. E foi o que aconteceu, só que demorou muito mais tempo. Quer dizer, enfim, aconteceu depois, na década de 80, tudo isso foi feito, mas demorou realmente alguns anos. Alguns dirão, perdeu-se algum tempo, pois é possível que se tenha perdido algum tempo, mas resta saber se, de acordo com a metodologia, se conseguia mesmo atingir os objetivos pretendidos e se os riscos que se corriam não eram realmente excessivamente elevados em termos de bipolarização do país. Deixou realmente grandes marcas em todos nós. Era uma pessoa afável, enfim, embora muitas vezes, quando decidia ser frontal, podia realmente, em muitas circunstâncias, enfim, criar algumas incompreensões. Era uma pessoa altamente corajosa, era uma pessoa muito determinada, mas ele está para o PSD como, digamos, de alguma forma, John Kennedy esteve, a certa altura, para o Partido Democrático Americano. Isto é, ele, de facto, é uma figura de referência, é uma grande figura do Partido Social Democrata. Governou pouco tempo. Não teve realmente a ocasião, não teve realmente a possibilidade de mostrar se realmente, de facto,
ele era mesmo um grande governante ou se não era um grande governante. Se, para além de ter sido realmente um líder carismático, se ele conseguia depois, realmente, na prática e ao longo de muitos anos, pôr em prática as suas ideias e mostrar-se um bom governante. Não teve a ocasião de mostrar se era ou não era. E nesse sentido é um bocado como John Kennedy. Quer dizer, não estou com isto a dizer de maneira alguma que ele seja um mito, mas realmente não teve a possibilidade de provar que era tão bom quanto as pessoas entendiam que ele poderia vir a ser. E enquanto que outros políticos que lhe sucederam, mesmo do próprio PSD, sem estar agora a dizer nomes, com os quais também tenho as minhas divergências, gosto ou não deles, realmente podiam não ser figuras tão carismáticas, pessoas tão apelativas, com os mesmos conhecimentos, com a mesma cultura, com a mesma bagagem intelectual, com a mesma inteligência, mas conseguiram exercer o poder durante mais tempo com mais resultados do que ele conseguiu, precisamente porque ele não passou, de facto, por essa experiência. E isso é importante reconhecer. Quer dizer, há casos no PSD de pessoas que, não tendo à partida a cultura, o berço dele, realmente os conhecimentos que ele tinha, a informação de que ele dispunha, o carisma que ele tinha, realmente, no exercício do poder, gostam ou não delas, realmente conseguiram realmente bastante mais resultados do que ele conseguiu, porque, de facto, ele passou pouco tempo pelo poder. Portanto, há aqui um certo misticismo, há uma certa mística relacionada realmente com o Dr. Francisco Sá Carneiro, que resulta do facto de ele ter prometido muito e não ter realmente, de facto, tido depois também a oportunidade de mostrar quanto valia. E isso é algo que vai estar sempre associado à imagem do Dr. Francisco Sá Carneiro. Digamos, o facto de ele ter passado durante pouco tempo pela política teve realmente, provocou dois tipos de efeitos. Por um lado, é verdade que as pessoas poderão sempre dizer foi uma pena porque ele não conseguiu pôr em prática todas as suas ideias, todos os seus projetos e mostrar realmente até que ponto ele poderia ser ou poderia ter sido um grande governante. Mas, por outro lado, isso também ajudou a criar essa mística e realmente uma imagem de grande líder e de figura carismática, porque ele realmente não acabou por não prestar provas em termos de governação. Prestou como líder, prestou como pessoa que conseguiu realmente atirar uma pedra para o charco e realmente, de alguma forma, chamar a atenção para as contradições que existiam numa época particularmente conturbada da vida política nacional, apelando para uma alternativa credível, uma alternativa que passava pelo reforço da democracia, mas, em termos de governação, não passou realmente pelo crivo da governação. E, portanto, digamos, o facto de ele ter passado pouco tempo realmente pelo poder foi algo que, perdoe-se-me realmente a minha afirmação, jogou um pouco, teve os seus aspectos negativos, realmente, mas também jogou um pouco a favor da imagem que ele conseguiu preservar ao longo dos tempos. E eu tenho muito respeito e admiração pelo Dr. Sá Carneiro porque foi sempre uma pessoa consistente, coerente. Enfim, conheci-o ainda nos tempos em que ele era um deputado da ala liberal do regime ditatorial e já nessa altura tinha uma grande admiração e um grande respeito por ele. Foi realmente um líder carismático do PSD, incontestavelmente. Tinha razão quanto às contradições insanáveis que existiam na Constituição de 76, tal como ela foi aprovada inicialmente. Ele tinha razão quanto à necessidade de se caminhar para uma democracia representativa, liberta de conselhos da Revolução, com, enfim, profundas alterações na organização económica do Estado e noutros capítulos, realmente, da própria Constituição da República Portuguesa. Nem sempre, em relação aos métodos e às estratégias, do meu ponto de vista, terá sido inteiramente feliz, dada a tal pressa de viver que ele tinha, sobretudo, é realmente uma figura
que ficará sempre para nós um pouco como correspondendo àquela figura de referência em relação à qual nós entendemos que temos muito em comum em termos de princípios, em termos de valores, mas que não foi inteiramente testada. Porque para ser inteiramente testado é preciso passar-se realmente pelo poder, estar-se anos no poder, ser-se como Winston Churchill, um político vitorioso, um político perdedor, voltar de novo ao poder. E isso, sim, realmente permite-nos dizer que esta alguém tem um percurso de vida que foi testado durante não sei quantos anos e realmente, enfim, temos este balanço global a fazer sobre a sua existência, sobre a sua vida. Ele, de facto, é realmente merecedor do nosso respeito, mas sem que isto signifique realmente necessariamente uma crítica, é uma constatação, é realmente uma apreciação realmente objetiva que eu procuro fazer sobre ele. Ele realmente, de facto, foi, num certo sentido, realmente o John Kennedy português.